Fala pessoal, desde a semana passada vocês puderam acompanhar nas nossas redes sociais um pouco do que aconteceu no evento Masterclass Educação 4.0 e percebemos que vocês gostaram muito. E hoje viemos trazer um pouco mais desse evento para vocês. Este foi um evento realizado pela Open Educa do meu colega Agnaldo Martins e contou com a presença da professora palestrante Ana Paula Diniz. Foram momentos riquíssimos de muita troca e muito aprendizado entre os professores, educadores e estudantes que lá estavam, onde foram abordados os temas sobre o uso da tecnologia na sala de aula, sobre aprendizagem baseada em projetos e, claro, educação maker, dentro de uma concepção de educação mais inovadora, criativa, significativa e mãos na massa. Na minha participação, eu pude trazer algumas reflexões sobre a educação atual e compartilhar um pouco da minha experiência com a educação maker e sua importância para alunas, alunos, professoras e professores. Bora lá ver como foi? Porque logo depois tem um momento mãos na massa. Eu trago aqui, como a maioria de nós é professor ou vai ser, uma reflexão. Qual que é o papel principal da escola? Olha, a escola hoje, principalmente a escola pública de onde eu passei 30 anos, ela tem vários papéis, né? Muitos. De proteger, de acolher, de alimentar, de desenvolver vamos dizer assim, estabelecer relações sociais, aprender a conviver, mas ela foi criada por um motivo. E ela foi criada para que a gente ensine, nós professores, para que a gente possa ensinar ou para que os alunos possam aprender. Qual que é o principal propósito? Ensinar ou promover a aprendizagem? Uai, professor, mas isso não é a mesma coisa? Será? Será que quando eu ensino, meus alunos aprendem? Então, é uma reflexão que eu trago para vocês e que ninguém precisa me responder agora, para que vocês pensem, né? Como gosta de dizer o Agnaldo dentro da lógica, será que X é igual a Y? Então, quando eu ensino, meu aluno aprende? E se ele aprende pouco, então eu preciso ensinar mais? Ou será que eu preciso pensar em outras formas para ajudá-lo a aprender ao invés de eu ficar ensinando demais? Eu acho que essa reflexão ela é fundamental porque muitas vezes, muitos de nós trabalhamos e estudamos o quê? A didática. O que é a didática? É a arte de ensinar. Mas o Papert, que o Agnaldo trouxe agora, ele trouxe também um termo muito interessante, pouco conhecido de nós, professores e educadores, que é a matética. O que é a matética? É a arte de aprender. Então, talvez, além da gente estudar a didática, a gente precisa entender um pouco mais da matética, que são as formas com que fazem com que os nossos alunos aprendam. Acho que a maioria de nós conhece vários conceitos com relação à aprendizagem, mas é só para a gente dar um pontapé nessa conversa aqui. Um processo de desenvolvimento de competências. Competências. Então, significa que a gente precisa mobilizar esses conhecimentos. Competências que envolvem o quê? Conhecimentos. Claro, se a gente pegar lá a BNCC, primeira competência geral da BNCC fala sobre a questão dos conhecimentos acumulados aí pela humanidade que nossas gerações anteriores todas e a nossa também andam produzindo, porque muitas vezes na escola a gente chama de conteúdos, né? Tudo aquilo que já foi feito, já foi produzido, são os conteúdos, mas nós precisamos de ir além dos conteúdos, como já foi colocado aqui também. Precisamos de ir para o desenvolvimento das habilidades, dos valores fundamentais, né? Porque não adianta a gente ter muito conhecimento, muita habilidade para o mal e atitudes. Então, tudo isso é extremamente importante dentro de um processo de educação. Mas eu fico pensando, como estimular tudo isso? Porque nem sempre, como eu falei, quando a gente ensina, o outro aprende
felizmente ou infelizmente. Então a gente precisa repensar nossa prática. Então, trago a proposta que a Ana falou aqui agora há pouco, né? Uma das grandes estratégias de trabalho para ajudar os alunos a aprender é desafiá-los. E não é à toa que os games são febre dentro do mundo das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque eles são desafiados o tempo todo, eles têm feedbacks o tempo todo com relação àquilo e eles galgam níveis. Então, nós precisamos desafiá-los. Como? Através de projetos ou situações problema. Essa foto que eu estou colocando aqui para vocês é de duas alunas minhas que participaram da OBA, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu participei da parte mais prática, que é a MOBFOG, Mostra Brasileira de Foguetes, onde nós tivemos que entender e construir foguetes e disparar os foguetes e medir a distância deles com alunos, e eu trabalho hoje com alunos do primeiro, do terceiro, do quarto e do sexto anos do ensino fundamental. Os pequenininhos mesmo, 6, 8, 9, 10, 11 anos. Então, nós tivemos que construir 3 níveis de foguetes e construir as bases de lançamento deles. Olha, quantas vezes eu já tinha feito esse tipo de trabalho na minha vida? Nenhuma. Mas nós não temos que aprender, nós não temos que ser desafiados. Então eu já tinha sim construído uma vez um foguete de garrafa PET, né, que as meninas estão construindo ali, ó. Mas nós tivemos que construir a base de lançamento dele, porque ele funciona com ar comprimido e água, né? Então tem um outro tipo de foguete que funciona com ar comprimido, né, onde a gente tem que bombear e colocar um registro e tal, e nós tivemos, e eu falei assim, olha, eu não vou entrar nessa furada sozinha, então eu vou compartilhar com quem? Com os outros professores? Não, com os alunos. Falei assim, olha, eu não tenho que saber tudo, eu tenho que ajudá-los a aprender e aprender junto com eles, né? Então fomos todos pesquisar, claro, fomos pesquisar YouTube, leitura e ver como é que faz aquela coisa, experimentar, errar, uns dão certo, outros não dão, ora, mas todo mundo se envolve e todo mundo aprende, e os alunos falam assim, professor, e as minhas aulas são sempre geminadas, né? São 2 aulas de 50 minutos juntos. Professor, mas a aula já acabou? Eu falei, pois é, não deu nem tempo da gente fazer tudo que a gente queria, né? Já acabou. Mas como é que eu começo? Eu não sei, eu nunca fiz. Olha, vou citar mais uma vez o Paper. Ele falava sempre assim, quando você for começar qualquer projeto, qualquer um, seja com as suas crianças e seja um projeto pessoal, chão baixo. Chão baixo significa você começar do simples, do mais simples possível. Por quê? Porque você não pode se intimidar, não se deixar ser intimidado e começar a dar um passo muito grande e falar assim, não é para mim, eu não dou conta. E volta e desiste. Então começa do simples, do mais simples possível. No meu WhatsApp, depois, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão ver que tem uma pequena frase de um grupo de música lá do Nordeste, Chico Science e Nação Zumbi, que está dizendo lá o seguinte, um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. Um passo. E é um passo de cada vez que a gente precisa de dar. Mas o teto precisa de ser alto. Por quê? Porque você começa de um chão baixo, mas gradativamente, passo a passo, a complexidade dos seus projetos podem e vão subir naturalmente. Porque a gente não pode parar e a gente não pode deixar de acreditar que nós vamos aprender juntos. Então, esse é o processo. E as paredes amplas já é uma frase que foi incorporada aí pelo Mitchell Resnick, que hoje, vamos dizer assim, é o sucessor do Paper, que coordena o grupo que foi coordenado pelo Paper. Sabe qual que é o nome do grupo que desenvolveu e que desenvolve o Scratch, que está fazendo agora este ano 15 anos? Chama-se Lifelong Kindergarten, Jardim de Infância para toda a vida.
Por quê? Porque no jardim de infância, hoje a gente chama de educação infantil, né? As crianças trabalham muito na experimentação, no mãos na massa. E esse grupo, com essa proposta de aprendizagem criativa, ele trabalha com 4 P's, chamado 4 P's. Primeiro P, projetos. Então, vamos desafiar as crianças, vamos pensar em algo e desenvolver um projeto. Agora, esse projeto, seja ele com as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, e seja eles pessoais, eles precisam do segundo P, que é a paixão. Se você não acreditar, não se envolver de corpo e alma, vai ficar aquela coisa meia boca, vamos dizer assim, não vai, né? Não vai. O terceiro P são os pares. Nós temos que acreditar que nós aprendemos muito com os pares e os alunos também. Nós estamos aqui entre pares, aprendendo um pouco, e os alunos aprendem entre eles. Então a gente não precisa ficar ensinando demais, a gente precisa oferecer a oportunidade para que eles aprendam, para que eles discutam, para que eles pesquisem, para que eles explorem e para que eles troquem entre eles e errem também. Porque eles vão saber que o erro deles não vai se tornar um X vermelho e um 0. Vai ser a oportunidade para ele repensar e fazer de novo. Na verdade, essa foto aí, as meninas estão refazendo o foguete delas. Porque uns foram bem, outros fizeram curva, outros fizeram assim. Eu falo assim, porque o maker, é muito fácil a gente pensar como construir um foguete de garrafa PET e fazer assim, eu leio lá, eu vejo no YouTube, perfeito, eu sei fazer. Agora vai lá e faz e põe ele para voar para ver se ele vai fazer exatamente aquilo que você estava imaginando. Não, nem sempre. O quarto P é o play, que eles chamam de pensar brincando, que é esse mãos na massa, de fazer, de experimentar, de errar e de compartilhar e de refletir sobre ele, né? E é claro, mãos na massa. Por isso a educação maker, gente, ela não é simplesmente fazer pelo fazer. Mas a gente precisa ter um propósito, como eu falei, um projeto, um desafio, um problema, porque ela nos faz pensar, nos faz idealizar, nos faz verbalizar, nos faz conversar um com o outro. É fundamental a conversa que nós precisamos de ter um com o outro, discussão, debate, né? Pesquisar, explorar, organizar, engendrar todo o processo para que o nosso artefato, o nosso projeto, às vezes não é um artefato físico, às vezes é um programa de computador, né? Um Minecraft, um Scratch, ele ganha um mundo físico. E quando ele ganha um mundo físico, ele está disponível à crítica, que muita gente não gosta. Pô, o cara vem aqui já para me criticar o meu trabalho. Sim, ele vai criticar o seu trabalho, porque você vai ser o primeiro a criticar, porque a hora que ele ganhar o mundo físico, você experimentar, o meu foguete fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez assim, o outro fez assado. Ele vai ser submetido à crítica, primeiro sua e depois dos outros. Para quê? Para melhorar. Para melhorar. É esse o propósito, gente. Melhorar. Então, quando ele ganha o mundo físico, ele ganha automaticamente o compartilhamento que você promove e ele ganha a crítica e a reflexão. Então, essa espiral aqui, é a espiral da aprendizagem criativa também, né? Vocês vão ter acesso aí a aprendizagemcriativa.org, onde você começa imaginando, depois cria. Depois da criação, você brinca, experimenta, né? Coloca ele em prática. E quando você faz isso, você compartilha automaticamente. Você o submete à sua visão e à dos outros. E isso promove o que mais nos faz aprender, que é o feedback. É o resultado, olha, eu vi, e aí? Então depois você reflete, você pensa sobre todo esse trabalho, avalia e dá mais um passo adiante. Essa é a proposta da educação maker. E aqui eu trago uma coisa que deve ser muito conhecida de todo mundo, que é a pirâmide de aprendizagem, foi desenvolvida lá nos Estados Unidos na década de
60 do século passado, mas só para a gente fazer uma pequena reflexão. A aprendizagem ativa e passiva, ou passiva e ativa, na verdade. Ler, só 10%. Olha, se eu for querer construir foguetes e só ler, não tiver nenhuma imagem, nada, escutar já me aumenta. Ver e escutar, olha, já o YouTube é isso, né? Nós vemos e escutamos as pessoas fazer as coisas, né? Já ganha muito no processo de aprendizagem, mas se eu puder conversar, debater, produzir e praticar, colocar as mãos na massa, muito mais. Ah, então eu tenho que eliminar a parte de cima e ficar só embaixo? Claro que não, claro que não. Nós só não podemos, na verdade nós até podemos e fazemos às vezes, mas eu só não recomendo que a gente fique só na parte de cima da pirâmide, que a gente envolva toda ela. Né? Porque se a gente ficar só na parte de cima, a gente vai ficar como nossos alunos ficam doidos, adoram a escola, só não gostam da aula. Né? Porque eles adoram a escola, na verdade. Agora, a aula já é outra coisa. O Aguinaldo deu o exemplo aqui. O menino adorava a escola, mas ele só não gostava da aula. Por quê? A aula é chata, gente. Por quê? Porque a gente fica muito na parte de cima ali da pirâmide. Agora, quando você entra na parte de baixo, o aluno fala, pô, mas a aula já acabou. Já acabou. Né? E claro que quando a gente foi trabalhar com foguetes, nós começamos, né, com as crianças, contando uma história. Eu gosto de contar uma história, não sei muito, mas gosto. Né? Aí a gente contou a história do Lino, que era um brinquedo, que tinha uma amiguinha, que era a lua e tal, aquela coisa toda. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma corrida de balão. Será que esse balão que vai chegar dessa árvore aqui até na outra lá, esticamos um barbante, colocamos um canudinho e colamos um balão ali no canudinho e cada um segurava lá. Vamos ver se vai chegar lá na lua? Vamos, solta o balão. Então o balão corre pelo barbante ali, chega lá, opa! Depois nós fizemos um carrinho movido a jato. A balão também, claro. Depois nós fizemos o foguete. Gente, eles estão vivendo as leis de Newton com 6 anos, 7 anos, 8 anos. O dia que eles chegarem na teoria, eles vão, isso aí é muito mais fácil de entender. Porque normalmente a gente começa com a teoria para depois ir para a prática. E às vezes o inverso pode ser mais interessante. Bom, para finalizar, eu tenho aqui para colocar para vocês alguns recursos que a gente pode contribuir e deve contribuir muito com a aprendizagem. Porque eu estou finalizando agora, a gente vai fazer um break e logo depois eu vou voltar, porque aí a gente vai fazer uma atividade prática, mãos na massa, como o Aguinaldo já contou. Né? Recursos de aprendizagem. Primeiro, colaboração. Nós precisamos fazer com que trabalhemos de forma conjunta. É difícil? É. Dá barulho? Dá. Né? As pessoas nem sempre se entendem? É verdade. Mas trabalhar colaborativamente é uma grande competência, inclusive muito desejada aí no mundo corporativo, e vocês aí que são do mundo corporativo sabem muito mais do que eu sobre isso. Né? Muitas vezes a pessoa tem um currículo Lattes, que eu nem tenho, na verdade, enorme, fantástico, mas só não sabe trabalhar com o outro. Então, para mim não serve. Né? Isso ajuda muito no propósito e no desenvolvimento da criatividade. Mas criatividade, eu nasço com ela e ponto. É verdade isso? Claro que não. A criatividade, ela é malhada igual eu malho os músculos ou o cérebro estudando. Então eu preciso de prática, oportunidades para desenvolver a criatividade. E ela é desenvolvida. Mas é só para quem é artista? Claro que não. Para todos nós. Né? Isso também nós precisamos e temos que aproveitar os recursos que estão disponíveis no nosso mundo, no nosso tempo. Os recursos tecnológicos do nosso mundo, assim como foram aproveitados nos tempos anteriores. Então a tecnologia está à disposição, vamos usar a tecnologia que nós temos à disposição. Mas eu preciso de uma impressora 3D, eu preciso de uma máquina de corte a laser, eu preciso de... Não, eu vou usar o que eu tenho à minha disposição.
quando eu conseguir chegar até lá, ter uma disposição, ótimo, melhor ainda. Mas se eu não tenho, eu não vou me paralisar por conta disso. Mas se eu estou vivendo num mundo tecnológico, e quando a gente fala da tecnologia digital, é ela que eu vou usar. Assim como as ferramentas, eu vou usar uma tablet, um computador, mas eu vou usar também uma tesoura, né? Eu vou usar uma cola quente. Aliás, é uma ferramenta que todo maker precisa ter, no mínimo, uma tesoura e uma cola quente. Eu já recomendo, quem não tem em casa pode comprar, porque é fundamental, né? Então, as ferramentas, os materiais. Quais materiais? Olha, lá na minha escola pública, eu já falei 30 anos de rede municipal de educação, estou com alguns colegas aqui da rede, né? Lá tem papel colorido, papelão, palito, tal. Ótimo, chão baixo, começa disso, né? E vocês vão, hoje, depois da prática, vocês vão ver que a gente pode começar e deve começar, é do simples mesmo, do que tem, né? Agora, e o ambiente também propício. Agora, ambiente, mas só tem uma sala que é assim. Gente, ambiente não é espaço físico apenas. Ambiente é mais do que o espaço físico. Ambiente são as relações sociais que são estabelecidas ali naquele espaço físico. Então, se o professor vai estimular uma aprendizagem mais criativa e mãos na massa, aquele ambiente que é só uma sala, ele vai ganhar esse status. Mas eu posso ter uma sala maker toda linda, bonita, preparada, e a gente se sentir constrangido ali dentro e não usar. Para que essa aprendizagem, gente, significativa, não seja apenas para os alunos, mas para todos nós, porque assim é que nós podemos fazer desse mundo um mundo melhor, e esse é o nosso propósito. Muito obrigado a todos. Depois das reflexões, mãos na massa. Propusemos a todos os que lá estavam um trabalho colaborativo a partir de um storytelling para que experimentassem o aprender fazendo. Fomos construir um artefato que envolvia eletrônica e arte. Construir uma personagem, um robobisco, assim como a nossa oncinha Nips, personagem aqui do Aprendiz 21. Todos se envolveram, aprenderam e se divertiram muito. Bora ver? Então gostaram? Então já deixa aqui o seu joinha e inscreva-se no canal. Foi um dos primeiros eventos que o Aprendiz 21 participou e de forma colaborativa. Outros eventos virão, então acompanhe-nos nas redes sociais porque nós divulgaremos sempre por lá. É assim que a gente consegue levar a educação a outro patamar. Aprendiz 21, o canal da educação fora da caixa.